bem-vindos ao programa desportivo de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ao longo da próxima hora, sintonize tvregiões.com ou também assista no meu canal em 320012. Nesta segunda-feira, o convidado é especial, chama-se António José Marques e é o novo presidente da Associação de Futebol de Vila Real. Muito boa noite. Tosé Marques, posso tratar por Tosé Marques. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa de desporto para falarmos um pouco também sobre o seu trajeto no mundo do desporto e também agora desde as eleições para esta associação, que aconteceram no dia 27 de fevereiro, você tomou posse a 7 de março e cabeçou a lista B, conquistou 32 votos contra 15 da lista A, a lista de Costa Pereira, que liderou a casa durante 12 anos. António José Marques, esta pergunta é pergunta de praxe, impõe-se. Porque é que resolveu candidatar-se a este organismo que gera o futebol e o futsal no distrito de Vila Real? Fundamentalmente, antes de mais boa noite, fundamentalmente por dois fatores. Em primeiro, um desafio pessoal e, por outro lado, um trajeto que penso que culminou com o meu despedimento do Sporting Clube Lamego e que me fez repensar aquilo que era a minha atividade profissional enquanto agente desportivo e verificar que no futuro próximo o meu trajeto como treinador de futebol teria que fazer uma paragem. Nesse sentido fui buscar o porquê de ter chegado a este ponto e por que não tentar algo diferente, algo que fosse estimulante para mim enquanto agente desportivo e por outro lado poder dar o meu contributo em termos de dirigismo, passando das palavras aos atos, no fundo, acabar por ter uma intervenção mais direta naquilo que poderão ser as decisões de futuro da Associação de Futebol Vila Real, com a qual eu tinha e tenho uma ligação de afetividade muito grande. Lá está você que treinou as formações, nomeadamente do Amarante, do Lamego, do Vila Real, e que depois também treinou as equipas séniores, como acabou de referir, do Lamego, do Régua. No Lamego não correu bem, e foi aí que você teve o clique, digamos assim, para avançar para o dirigismo, foi isso? Sim, eu sempre fui uma pessoa de... Esteve do lado de lá, conheceu a realidade do lado de lá, e daí também esse impulso para querer avançar? Numa das leituras que fiz do livro do Alex Ferguson, ele dizia a determinada altura do seu livro que só foi o treinador que foi porque entrou no clube no momento certo, na altura certa e com as pessoas certas. E nesse sentido, aquilo que eu pretendo e o desafio que me pus a mim próprio foi poder também dar condições a outras pessoas para poderem desenvolver o seu trabalho de uma forma diferente, pelo menos. Também havia o contacto pessoal que fui tendo ao longo dos anos com muitos agentes desportivos dos clubes do distrito e que me manifestavam a sua insatisfação relativamente àquilo que eram os desígnios da Associação de Futebol Vila Real. Isso, digamos que alavancou todo este processo. Como você disse, com as pessoas certas, a sua equipa foi também pensada ao pormenor? Sem dúvida alguma. Aquilo que procurei, fundamentalmente, foi buscar pessoas com alguma experiência desportiva, que tivessem estado dentro do dirigismo dos clubes e que me pudessem trazer também aquilo que foram as suas boas experiências, digamos assim, e através disso podermos criar um programa de trabalho que fosse de encontro àquilo que são as necessidades dos clubes. Por outro lado, redistribuir geograficamente os conhecimentos que fui adquirindo ao longo dos anos relativamente a essas pessoas, porque se for verificar especialmente os constituintes da direção, praticamente representam quase todo o distrito. E isso, para nós, é uma mais-valia no sentido de percebermos as especificidades de cada zona do distrito para podermos, eventualmente, chegar àquilo que são os seus intentos. Dar as melhores respostas, exatamente. Não é? Quero-nos falar um pouco mais, então, de quem é que tem consigo nesta lista? Comigo tenho o ex-presidente do Abamos Sport Clube, o Miguel Correia, tenho o professor Paulo Pomar, que esteve no IPDJ e também tem experiência ao nível da administração pública, que é um dos cargos que, segundo os estatutos, temos que cumprir com essa regra. Depois temos o Henrique Jorge Silva, que foi ex-presidente da UTAD Futsal,
Temos o Rui Branco, que foi ex-presidente do Vidago. Temos o José Manuel Fernandes, que foi diretor desportivo do Grupo Desportivo de Chaves. E temos o Hugo Alves, que representa, embora seja o elemento com menos experiência de dirigismo, digamos assim, representa o Baixo Barroso e no fundo, foram as pessoas que fomos buscando ao longo de um ano de preparação para o ato eleitoral. Muito bem. O Tozek, durante 6 anos, esteve também no gabinete técnico da associação. Sim, aqueles 6 anos foram determinantes para aquilo que foi a minha relação com a própria instituição, com a visão que eu acabei por adquirir relativamente ao futebol distrital, e digamos que ganhei um laço de afinidade muito forte com a instituição e que acaba também, por que não dizê-lo, ser um motivo extra, um motivo de desafio relativamente a poder, eventualmente, modificar os desígnios da própria instituição. E esta sua candidatura foi um sinal de mudança também ansiado há muito pelos clubes? Era premente esta mudança? O resultado fala por si e é significativo que, de facto, aquilo que foram as minhas desconfianças, assim quiser, ou a minha percepção da realidade do terreno é demonstrativo em relação a isso. As pessoas estavam desejosas de mudança, penso eu, e os clubes também pensarão da mesma forma do que eu, que a Associação de Futebol Vila Real parou no tempo relativamente àquilo que são as suas necessidades, àquilo que é a evolução do futebol nacional, e nesse sentido penso que é esse o desafio que teremos pela frente, corresponder a essa expectativa de mudança e trabalhar no sentido de preconizar precisamente essa mudança. Essa mudança. E por onde quer reger essa mudança? Quais são as suas linhas prioritárias? Nós não queremos que esta mudança seja única e exclusivamente de rostos. Sim. Queremos que a mudança seja fundamentalmente de princípios e de modus operandi, digamos assim. Neste momento, aquilo que temos feito, porque, se quiser, nós apenas prometemos uma única medida, que foi ao longo destes 4 anos, ou no final destes 4 anos, que os clubes da Associação de Futebol de Vila Real diminuíssem os custos com a prática desportiva. Esse é o único comprometimento que temos com os clubes e é para ele que estamos a trabalhar. Há pouco dizia-lhe em off, já perdemos muitas horas relativamente aos trabalhos da Associação, mas ainda não fizemos absolutamente nada. Estamos gradualmente a querer mudar fundamentalmente a imagem, fundamentalmente os quadros competitivos, a forma como os organismos olham para a associação que rege os desígnios do futebol e do futsal. Queremos que vejam em nós pessoas dinâmicas, determinadas, a poder gradualmente mudar um conjunto de necessidades ao nível desportivo, mas fundamentalmente ao nível organizacional. Esse é o primeiro passo, organizar a casa de uma forma diferente, para depois, posteriormente e gradualmente, irmos procedendo a algumas mudanças. E como é que o Tozé encontrou a casa? Nestes primeiros dias? É isso mesmo? São estes primeiros dias? Olha, aquilo que se propalava no exterior Sim. não corresponde minimamente à verdade. Ou seja, a Associação de Futebol Vila Real é um organismo que neste momento luta com muitas dificuldades financeiras. Tem que ser sustentável, o que não me parece que neste momento, pelo refresh que fomos fazendo, há questões de caráter financeiro que têm que ser eliminadas o mais rapidamente possível. As diferentes sensibilidades têm que perceber que todas têm que lutar para a sustentabilidade do futebol e do futsal. Não lhe queria adiantar algumas medidas, porque algumas dessas estão ainda a ser estudadas, mas já há uma intenção clara relativamente a uma mudança, fundamentalmente na próxima época. A seu tempo, quem de direito irá perceber que estes fatores têm que mudar. Por outro lado, responsabilizarmos de uma forma mais clara todos os clubes naquilo que são os seus comprometimentos com
as questões financeiras, nomeadamente com a instituição, mas percebermos que todos juntos temos que preconizar a sustentabilidade do futebol e do futsal. Esse é um caminho que vai ser duro. Aliás, o histórico, se quiser, em 99, a Associação de Futebol de Vila Real tinha, penso que 74 ou 76 clubes, hoje tem 45. Sim. É um dado sintomático daquilo que são as dificuldades e que tem sido o abandono desportivo por parte de um conjunto de concelhos, de freguesias, fundamentalmente também por dois motivos. O primeiro será com as gestões pouco cuidadas por parte dos agentes desportivos, por um lado, e por outro, a crise financeira que uma zona de baixa densidade demográfica como a nossa tem, reflete-se também na atividade desportiva e na forma de angriar soluções financeiras para que os clubes possam ser sustentáveis também. E tendo em conta que os apoios são canalizados maioritariamente através das autarquias, as autarquias também cortaram nessa comparticipação às entidades esportivas, isso também veio complicar bastante a vida e a sustentabilidade dos clubes. Com certeza que sim. Aliás, acho que isso é uma queixa unânime, todos eles. É um pouco por todo o país, puxando do litoral para o interior, isso vai se agudizando de uma forma muito significativa. É evidente que os órgãos de decisão pedem-nos que nós tenhamos ideias malabaristas e eventualmente megalómanas no sentido de podermos lutar contra estas adversidades. Compete-nos a nós, enquanto instituição, também ir um pouco a reboque desses desafios, nomeadamente dos órgãos de decisão, mas que é um facto é que os tempos que aí vêm são tempos de grande dificuldade para todos, para a instituição, como é lógico, e para os clubes, muito mais. Vamos ver o que é que todos juntos conseguiremos. A esperança é a última a morrer. Nós estamos com um espírito de missão, um espírito de determinação muito grande, e estou convicto que iremos, no final dos 4 anos, dizer que o trabalho foi bem conseguido e foi cumprido. Esse é um propósito do qual não abdicaremos daqui até ao final do mandato. E este primeiro impacto que já teve com os clubes, a primeira impressão, as primeiras queixas também que lhe foram chegando, quais é que são? Quais são os principais? Sabe que o primeiro, e tínhamos a noção que isto iria acontecer, até porque o resultado é significativo, há logo a sensação de que tudo vai mudar, de que tudo estava mal e de um dia para o outro vai tudo ser diferente, vai tudo ser cor-de-rosa. Roma e Pavia não se fizeram num dia, o processo tem que ser feito gradualmente. Compreendo a ânsia dos clubes, compreendo a vontade de todos os agentes esportivos para que as coisas mudem. Relembro que nós entramos a meio de vários campeonatos, portanto, há todo um processo que estava em andamento e que nós temos que o continuar. Há todo um conjunto de compromissos que a própria instituição tinha assumido anteriormente e que nós não iríamos entrar em ruptura com eles, senão isso não faria parte dos nossos princípios, nem da nossa forma de estar. Estamos a estudar todos os dossiês que existem na instituição, no sentido de percebermos e de aquilatarmos melhor aquilo que é a realidade da instituição, para que possamos ser o mais assertivos possível, nomeadamente no início da próxima época, podendo progredir paulatinamente naquilo que é o nosso grande objetivo, é que o futebol seja sustentável, que os clubes sintam em nós uma representatividade que não existia até então, e quando digo representatividade, quer institucional, fundamentalmente institucional, mas também uma representatividade presencial naquilo que são as suas atividades regulares, naquilo que são os seus momentos de festa também, por que não dizê-lo. Deixe-me só lembrar-lhe que um dos propósitos da nossa candidatura foi que fomos passando a mensagem de que, neste caso eu, até ao final da época, estaria no momento da entrega do troféu de vencedores das provas, que neste momento tem sido cumprido na íntegra. Os clubes têm manifestado essa vontade
e o Presidente da Associação tem todo o gosto em estar nesse momento, que é um momento que se quer de festa, é um momento, digamos, é a concretização dos objetivos que os clubes se propuseram e nada melhor que o Presidente da instituição para estar junto deles nesse momento. Essa proximidade, essa interação mais direta, mais próxima, mais personalizada, digamos assim, um maior diálogo com os clubes, isso é muito importante. É fundamental e foi ele que nos fez chegar a este ponto. O contacto pessoal foi fundamental. Eu recordo que fiz 3 périplos pelo distrito antes de ser eleito. Julgo que a imagem que passamos de credibilidade, de honestidade e de franqueza com as pessoas passou. Hoje a sociedade acho que exige a quem lidera as instituições essa relação de proximidade, porque sem ela não existem clubes, não vamos de encontro àquilo que são os seus propósitos. Eu relembro 1 ou 2 presidentes de clubes que de uma forma simpática me fizeram chegar que já tinham falado comigo mais vezes neste processo eleitoral do que com o anterior presidente, que inclusivamente não conheciam pessoalmente. E esteve lá durante 12 anos, não é? Exatamente. As pessoas são ávidas deste contacto, é por isso que nós estamos ali, é pelas pessoas e pelos clubes e para os representar. Nada melhor que essa forma de atuar, que penso que iremos, dentro dos possíveis, dentro da agenda, dentro daquilo que também são os constrangimentos financeiros da própria associação, poder aceder a todas estas solicitações, digamos assim. Então, antes de avançar, mesmo com a sua candidatura, tomar esta decisão, achou que ia ser bem aceito pela maioria dos clubes? Foi confiante para... Completamente confiante, fui de peito aberto. Para o ato eleitoral? Estava sereno e tranquilo, até porque no meio do processo tínhamos 26 clubes que subscreveram a nossa lista, isso dar-nos-ia logo à partida a maioria. Claro que o momento da votação é sempre um momento de grande ansiedade e de grande preocupação relativamente àquilo que eram as sensações que tínhamos e que, de facto, acabaram por se justificar, digamos. Foram 32 votos contra os 15 da lista A. E o José Marques sempre esteve ligado ao mundo do desporto, não é? Sim, até porque... Quer-nos falar um pouco sobre esse seu percurso? Você é licenciado. Licenciei-me em Educação Física e Desporto na opção de futebol, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Fui praticante de futebol, tenho bastantes influências familiares naquilo que é o meu trajeto desportivo, acompanhava sempre o meu pai naquilo que era a sua atividade enquanto dirigente desportivo e acabei por beber um pouco daquele bichinho que acabou por me levar também àquilo que é a licenciatura na área do futebol. E posteriormente a isso acabei penso que são 13 ou 14 anos de trajeto enquanto treinador de formação, o que acaba por ser bastante positivo e bastante significativo este trajeto, 13, 14 anos, como lhe disse, acaba por catapultar um pouco daquilo que é o conhecimento mais ou menos profundo. É evidente que daqui a 4 anos espero ter um conhecimento ainda mais profundo da realidade do futebol, mas que penso que me dá e que me confere toda a legitimidade para poder ocupar este cargo. O Tosé começou, enquanto treinador, começou nos escalões de formação, não é? No Abambras, no Amarante. Comecei no Amarante, no Lamego. Enquanto docente de treino ainda como universitário. Sim. Depois tive 6 anos no Sporting Clube Lamego nos Júniores. No Vila Real tive 1 ano, no Abambres, e depois tive 6 ou 7 anos no gabinete técnico, onde trabalhei desde os sub-20 até aos sub-14 em todos os escalões de seleção distrital. E depois daí foi para o Régua? Depois também chega a um ponto em que temos que repensar aquilo que é o trajeto. Surge a oportunidade de ir treinar o Sport Clube da Régua num momento difícil para o clube. Era um desafio e acabei por aceitar esse desafio. Estive por ali 2 épocas. 2 épocas extremamente positivas e muito gratificantes do ponto de vista desportivo, mas também daquilo que é a percepção
das dificuldades que um clube sénior tem para poder subsistir no âmbito do futebol distrital, e penso que aí já em mim residiu ali qualquer coisa que o meu trajeto poderia ser diferente. Penso que aqueles 2 anos, nomeadamente a segunda época, de muitas dificuldades, penso que aí houve alguns momentos de grande dificuldade em que tivemos que gerir questões fora do âmbito, se quiser, do treino e do resultado, mas do âmbito do dirigismo, em que eu sempre colaborei também com a direção, no sentido de podermos resolver em conjunto todas essas dificuldades. E depois daí foi para o Lamego? Sim, tinha e tenho. Lamego é a minha cidade, a minha terra natal. Hoje atualmente está, não é? Exatamente. É docente? Praticamente só trabalhei na Escola Latino Coelho em Lamego, desde que me formei. Fui convidado também numa circunstância péssima para o clube estava para acabar, e estive por ali, penso que 2 meses. Entretanto, as pessoas acharam que o trabalho não estava a ser mais de acordo com as necessidades do clube, e eu acabei por sair. Porquê? Não correu bem na altura? Os resultados não estavam a ir de acordo? As suas expectativas também não foram dadas? Eu vou puxar um pouco aquilo que é brasa à minha sardinha. Num clube que não tinha dinheiro, num clube que não tinha e não tem estrutura dirigente, podermos fazer um trabalho de base era um desafio para mim, enquanto treinador, um desafio excelente. O grande problema foi que começamos a discutir os resultados e a perder nos últimos minutos, e isso acabou por criar uma expectativa que não estaria de acordo com a realidade do clube. Nesse sentido, as pessoas acabaram por decidir mudar. E foi aí que você teve o clique? Tive porque e deixe-me ser o mais franco consigo, foi um melindre terrível para a minha pessoa enquanto profissional do desporto. Sim. Enquanto treinador, não ter sido tratado da melhor forma possível no clube que me formou enquanto agente desportivo. E isso fez-me repensar aquilo que era o meu trajeto até ali, porque sempre fui uma pessoa cumpridora daquilo que era o meu trabalho e daquilo que eram os meus propósitos, e na altura não consegui perceber o porquê da atitude das pessoas. Fez-me repensar tudo. Eu penso que acaba por ser o último grito do Ipiranga, digamos assim, e dizer que chega, não estou para passar por mais situações deste género, vou repensar e ver se de facto não poderei caminhar noutro sentido. E hoje concilia a profissão de docente com a de dirigente neste momento? Sem dúvida. Presidente da Associação de Futebol de Vila Real. Como é que é? Como é que é esta vida agora? Das 8h15 ao final da tarde sou professor de Educação Física na escola, e no final da tarde até às vezes a altas horas sou Presidente da Associação de Futebol de Vila Real, mas evidente, estamos sempre em contacto todos uns com os outros. Esta direção não é uma direção do Presidente da Associação de Futebol de Vila Real, mas sim de uma direção. Trabalhamos muito em parceria, trabalhamos muito em conjunto, e só assim é que será possível as coisas tomarem o rumo que todos querem. Nunca foi meu propósito, nem é nosso propósito, centrar a ação da direção na figura do Presidente, mas sim distribuir tarefas, reunimos com alguma frequência para que o trabalho tenha algum reflexo, porque, como é lógico, uma associação de futebol tem muitas pastas, tem muito trabalho para desenvolver, e só com o dinamismo de todos é que poderemos chegar a bom porto. Precisamente. E referimos também, importa referir que até há um ano atrás, sensivelmente, 2005 a 2014, foi coordenador da prospecção do Benfica aqui em Vila Real. Em Vila Real e no Distrito de Bragança. Sim, na região de Trás-os-Montes. Exatamente. Fiz prospecção para os povos Captou alguns talentos? Sim, o Rafael Guzzo será a minha joia da coroa, digamos assim. Até porque os nossos distritos, e quando falo de nossos, falo um pouquinho também puxando ali o braço de Bragança, porque também é um pouco nosso e nós um pouco deles.
não conseguimos regularmente ter talentos que possam, de uma forma imediata, surgir no maior patamar do futebol português. É cíclico, tomáramos nós que de 3 em 3 ou de 4 em 4 surgissem alguns talentos, mas é evidente que esse é um trabalho que os maiores clubes neste momento estão a fazer. Sim. E que eu tive todo o prazer em o desenvolver durante praticamente 10 anos. Muito bem. Muito obrigada, Tosé, pelas suas palavras. Nós continuamos a conversar na segunda parte. Fazemos agora também um curtíssimo intervalo e regressamos, como acabei de referir, na segunda parte, novamente com António José Marques, presidente da Associação de Futebol de Vila Real, para olharmos também para o futuro desta associação e vermos também quais são os projetos que estão agora em cima da mesa para levar avante. Até já, regresse connosco.